Deus esta noite. Vamos nos aproximar aqui do entendimento desta palavra. Bem, louvado seja Deus. O Senhor já tem falado conosco através dos seus servos, não é? Nossos irmãos, através dos louvores. Podemos entender que o Senhor está no controle de tudo. Abra comigo a Bíblia em livro de Lucas. Texto conhecido dos irmãos, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais para o nosso crescimento espiritual. Amém? Lucas capítulo 10, o versículo de número 25. Amém? Lucas 10, versículo 25 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos neste momento, e aqui nos deparamos com a Tua Palavra que é viva, Tua Palavra que é verdade, Senhor, sobre nós. Que o Senhor possa falar conosco, nos dê sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Aqui nós vamos ver essa palavra do Senhor, aonde Jesus ele estava caminhando e chega-se a ele um doutor da lei. E o doutor da lei era um escriba, era alguém que tinha conhecimento na Torá, não é? Que é o livro dos judeus, da religião judaica, Torá. E esse homem, a Bíblia diz que ele estava tentando, né, pegar Jesus em alguma coisa, em alguma resposta, para querer tirar o ministério de Cristo. A Bíblia vai dizer, então, que ele diz para Jesus, o que eu farei, mestre? Né? E quando ele chama Jesus de mestre, esse homem da lei, ele iguala-se em Jesus no conhecimento. Né? Não mostra a divindade de Cristo, de Senhor, mas ele fala mestre, porque ele sabia que Jesus conhecia a palavra também. E ele diz, Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? E ele disse isso para poder ver a resposta de Jesus e ver se Jesus ele agisse de uma forma que distorcesse a lei, não é? E Jesus, com a sua soberania, não é? Com o seu autoconhecimento, sabendo a intenção daquele escriba, daquele homem da lei, Jesus ele responde, e interessante, quando as pessoas queriam levar a Jesus ao erro, Jesus ele não responde. Ele responde com uma outra pergunta, não é? E Jesus responde no 26, e ele disse, e o que está escrito na lei? E como você lê? Jesus ele responde com duas perguntas, o que está escrito na lei e de que forma você lê, não é? Em outras traduções, mais buscada no hebraico, e diz, e como você interpreta a lei? Porque há uma diferença de você ler, né, como está escrito, e de como você interpretará para o seu benefício. E os judeus, muitas das vezes, olhava a lei e entendia, mas interpretava para os seus próprios benefícios. E ele diz aqui, ele pega dois textos da Bíblia. Se você quiser abrir comigo para a gente aqui dar essa introdução,
O primeiro ponto, aqui no versículo 27, ele leu em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, no Antigo Testamento. E depois ele vai dar menção de amar ao próximo em Levítico 19, 18. E Deuteronômio capítulo 6, o versículo de número 5, ele vai dizer aqui, respondeu, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Isso é Deuteronômio. Então ele já mostrou para Jesus que ele tinha conhecimento no Deuteronômio, na palavra. Então Deuteronômio 6,5 fala isso. Em Levíticos capítulo de número 19, versículo de número 18, ele já fez uma junção e disse para Jesus, e ao teu próximo, e ame também ao teu próximo como a ti mesmo. A última parte desse texto de Levítico 19, 18. Então ele ajuntou esses dois textos e ele queria dizer, eu sei como é a lei e como funciona. Ele queria dizer isso para Jesus, eu conheço a lei e sei que tenho que amar Deus de toda a força, de todo entendimento, de toda a minha alma, não é? E sei que eu tenho que amar o próximo, porque a lei diz isso. Mas ele não estava se apegando na lei, irmãos. Aqui existe algo que ele estava querendo se justificar através da circuncisão abraâmica. Porque ele sabe que a justificação, ele entendia os judeus que através da linhagem de Abraão, todos os judeus já eram justificados para a salvação, aqueles que faziam parte da circuncisão, porque a lei para eles era apenas algo que esclarecia o erro do homem diante de Deus, e Deus agia com juízo através da má conduta. Então aí Jesus, ele começa a responder para ele no versículo de número 28, e disse, respondeste bem, fazei isso e viverás. E Jesus, ele intervir na lei, ao ponto de dizer, você respondeu bem, agora você faz isso e viverás. E ele, a Bíblia vai dizer no versículo de número 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, não é? E disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é aquele que o Senhor diz? Porque ele queria se justificar, ao ponto dele saber quem é o próximo dele. Os próximos deles eram judeus, aqueles que faziam parte da aliança, da circuncisão, da aliança com Deus, que era desde a época de Abraão, pela fé. Então eles queriam justificar. E se nós quisermos dar um pouco mais de ênfase nisso, nós vamos abrir em Mateus capítulo 3, para nós darmos uma introdução aqui mais ampla desse diálogo com Jesus, com esse homem conhecedor aqui da Torá. Mateus capítulo 3 e versículo 9. Amém? E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que Jesus estava dizendo? Não se coloca a vida de vocês na pessoa de Abraão, porque Deus, ele pode fazer até da pedra se tornar herdeiro de Abraão. Não é? E Jesus já estava dizendo de nós que não tinha herança nenhuma com ele. Mas Jesus, ele disse, então vocês não tombem tudo apenas naquilo que veio do homem Abraão, da pessoa de Abraão, não é? Porque bendito será todas as nações através da fé de Abraão, através do resgate do povo, através de Moisés lá no Egito, e todos, né, foram justificados agora por Cristo. Então, ele diz para Jesus, então quem é meu próximo? Ele queria saber. E Jesus, ele foi muito ali objetivo e dizer que o próximo não é só os judeus. O próximo são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aqui Jesus vai nos ensinar a parábola do bom samaritano, que aí nós vamos dar um ênfase nesse texto aqui para meditarmos. Ele querendo, porém, justificar, ele perguntou quem é meu próximo. E agora Jesus, no versículo de número 30. Respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. Vamos parar aqui um pouco. Salteadores eram aqueles que vieram roubar, que vieram até mesmo com sua crueldade matar e destruir a vida daquele homem. Então esse salteador para a nossa vida espiritual é Satanás.
Satanás veio para roubar, matar e destruir. E aquele homem que descia de Jerusalém, que era da cidade de Deus, até Jericó, ele estava no seu caminho, com o seu objetivo. Porém, os salteadores o pegaram no meio do caminho, e ali ele foi ali roubado, e a Bíblia vai nos dizer, vamos mais adiante. Os quais os despojaram, não é? Arrancaram tudo que estava sobre ele, seus pertences, e espancando-o, se retiraram e deixou ele meio morto. Em outras traduções, meio moribundo, que é o mesmo significado de uma pessoa que já está quase morrendo. Se não receber um auxílio imediato, ela vai morrer. Então esse homem estava assim, ele precisava de um auxílio imediato. E isso, para a nossa parte espiritual, a humanidade precisa de um auxílio rápido. E a igreja ela tem essa incumbência. Por isso que Jesus, em João 4, ele disse: vocês olhais para o campo e ainda achai que falta tempo. Não há mais tempo. A terra, a humanidade está gemendo. Elas precisam ser socorridas. E nós aqui somos a igreja de Cristo. Há os homens e as mulheres separados para resgatar o que foi saqueado por Satanás e roubado. E muitos estão à beira da morte. E nós temos a incumbência de poder auxiliar, independente de quem faz parte. A classe social, a sua cor, os seus bens, a sua finança. Nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos manda, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, independente da sua nacionalidade, ou da sua cor, ou da sua posição financeira, social. Jesus queria ensinar isso para esse homem da lei. Então, o objetivo de Jesus é mostrar sobre uma urgência para nós mesmos. E não nos prendermos somente em palavras. Vamos lá, vamos dar procedimento. Versículo de número 31. E Jesus ele diz, ocasionalmente, quer dizer, né, bem ocasionalmente ali, naquele momento que aquele homem foi saqueado, foi roubado, e levado à beira da morte, já estava ali quase morrendo, ocasionalmente passou-se quem ali? Vamos ver. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E esse passar de largo, num significado maior, significa não deu importância, se distanciou daquela causa e não quis averiguar. Passar de largo é você não dar importância para aquilo que você está vendo e você ignora. E aquele sacerdote passou por ali, naquele mesmo caminho, mas ele fingiu que não viu. Amém? Às vezes nós podemos cair nesses erros. Sabemos da necessidade de uma pessoa, sabemos daquilo que precisamos fazer por ser um cristão, uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus, restaurado nas águas, restaurados agora no Espírito Santo de Deus, e muitas das vezes nós fechamos nossos olhos para que não venhamos praticar aquilo que a Bíblia nos manda. Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu não gostaria de estar no meio do caminho como um moribundo à beira da morte. Eu não gostaria disso da minha vida. E eu também não posso deixar uma outra pessoa que esteja nessa situação e eu não venha ajudar. E esse homem, ele era sacerdote, diz a palavra do Senhor. E qual era a função do sacerdote? Nós temos que olhar lá no passado, no Antigo Testamento, através ali daquilo que foi gerado o sacerdote através da linhagem de Arão, não é? E o sacerdote era aquele que levava o sacrifício no altar para que o povo pudesse ser perdoado diante de Deus. Então, o sacerdote oferecia sacrifício de animais, de cereais e de incensos. E os sacerdotes são os intercessores perante a pessoa de Deus. Aqueles homens, então, eram aqueles que intercediam, era a presença de Deus ali que fazia com que eles pudessem oferecer um sacrifício. E aquele sacerdote, ele passou do lado daquela pessoa e se esqueceu da sua função sacerdotal, de oferecer um sacrifício, de se colocar na posição para que aquelas vidas que estavam no pecado pudessem ali encontrar a misericórdia e graça de Deus. E ele estava apenas passando pelo caminho e ele não deixou
ali e aos seus afazeres para cuidar daquela vida. Essa era a função do sacerdote, mas no templo ali, no tabernáculo, no deserto, quando Deus ele determinou através de Moisés, e Moisés para Arão, que era o sacerdote da linhagem de Arão, a Bíblia vai dizer que o sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício em holocausto, e ele ali oferecia o sacrifício, e através do sacrifício do animal, Deus perdoava os erros do povo, e ali operava a graça dele na vida daqueles povos. Então o sacerdote ele era aquele que oferecia a Deus o sacrifício. E ele, naquele momento que esse sacerdote fez, ele não fez nada disso. Ele passou de largo, não deu importância para aquela vida. Olha mais adiante, Jesus ele foi mais além, mais um pouco mais. No versículo 32, e de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. O comportamento do levita foi a mesma coisa. E o levita no Antigo Testamento era da linhagem de Levi, porque eles não se corromperam com o bezerro de ouro, e Deus viu graça naquela tribo de Levi, e ali foi escolhido aquele povo, e aquele povo é o povo que iria auxiliar os sacerdotes no tabernáculo, e alguns utensílios, eram aqueles que iam montar o tabernáculo, quando o povo parava, e depois quando o povo ia dar continuidade para a terra prometida, eles recolhia o tabernáculo e dava o procedimento, montava de novo, ajeitava os utensílios. O levita naquela época era aquele que ajudava o sacerdote e organizava o tabernáculo para que pudesse ter ali o momento do sacrifício, do átrio, do lugar santo dos santos. Então o levita ele era responsável para a organização do culto, do sacrifício. E desta mesma forma, ele tendo todo, irmãos, as atividades espirituais, mas quando ele deparou com aquele homem, ele se deu de largo. Ele ignorou aquela circunstância, aquela situação, e ele deu continuidade no seu caminho, não parando para socorrer aquela vida. E hoje, se nós não nos atentarmos, irmãos, para nós mesmos, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, e por que Deus tem nos chamado. O sacerdote levita era homens que trabalhavam na parte espiritual para que o povo pudesse ser perdoado, para que pudesse ter um bom culto, um bom sacrifício, tudo perfeito para diante de Deus. Fazia-se, porém, para o homem, mas se esqueceram de Levíticos, capítulo 19, 18, amará o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para aquele homem letrado da lei ali, né? O que a lei diz, o que você diz, né? O que você entende sobre ela. E muitas vezes nós conhecemos a Bíblia e sabemos o que a Bíblia diz, mas como nós interpretamos ou até mesmo como nós vivemos, porque a Bíblia fala que nós temos que viver a palavra. Nós somos testemunha viva do Evangelho, não é? As pessoas têm que nos ver e ver a presença de Deus em nós. E aqueles homens sacerdotes levitas não estavam de conformidade com a palavra. Mas vamos mais adiante. E de igual modo também, versículo 33. Mas um samaritano, e quem era samaritano para nós entender? Porque Jesus estava confrontando ali. Jesus queria confrontar agora aquele Levi, aquele doutorado da lei, aquele homem da lei, e já colocou um samaritano no meio do caminho dele. Porque os judeus não tinham comunhão com os samaritanos, porque os samaritanos, eles adoravam a Deus também no monte, não é? Até aquela mulher samaritana falou do poço de Jacó, então trazia para eles lembranças também do passado, mas os samaritanos também, eles vinham de casamentos mistos e os judeus não adoravam e não queriam, na verdade, que isso fazesse parte da sua comunhão. Então os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus e os judeus adoravam no templo, não é? Depois tinha sido destruído, mas antes eles adoravam no templo e os samaritanos adoravam no monte e também ali serviam a Deus, mas não havia amizade entre eles. E Jesus, para confrontar, Jesus coloca a pessoa do samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, daquele homem que estava moribundo, à beira da morte, vendo, primeira coisa, ele moveu-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão. O que é isso? Mover de íntima compaixão, irmãos. E só move de íntima compaixão
aquele que é restaurado pela palavra de Deus. Quando nós não tínhamos Cristo, nós se compadecia talvez, né? Mas mover de íntima compaixão é você se colocar no lugar daquela pessoa. Jesus, ele se movia de íntima compaixão. Há textos que nos revelam isso, ele até chorava. Porque Jesus, ele sentia o sofrimento daqueles que estavam chorando ou sofrendo. E aquele bom samaritano, ele se compadeceu de íntima compaixão daquele homem que estava à beira do caminho. E assim temos que ser nós, cristãos, lavados pelo sangue de Jesus, nascidos nas águas e batizados com o Espírito Santo. Nós temos que viver com íntima compaixão daqueles que têm perecido. E tem muitas pessoas que estão sendo brutalmente atacadas por Satanás. E nós estamos fazendo o quê? Hoje nós estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Mas, e fora daqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo talvez igual o sacerdote, ou talvez igual o levita, que passamos muitas vezes de largo e não vemos a necessidade do próximo. Sim ou não? E agora Jesus, ele vai dizer, aquele homem, ele moveu de íntima compaixão. Ele disse, há uma diferença. O levita e o sacerdote passaram de largo, mas não houve compaixão naquela vida. E Jesus, ele diz, mas o samaritano teve. Não é? Agora vamos mais adiante. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O que aquele samaritano ele tinha? No versículo de número 34, azeite e vinho. Que talvez os sacerdotes e talvez os levitas não tinham. Eles tinham religiosidade, eles tinham talvez compromisso com Deus, né? Mas eles não tinham azeite e vinho, que faz toda a diferença. Aquele samaritano, a Bíblia diz que ele se compadeceu, ele parou a sua trajetória, porque ele estava indo para algum lugar, ele estava indo para algo que ele tinha que fazer, por um caminho, mas ele viu aquela situação, ele se moveu de íntima compaixão. E naquele momento, a Bíblia diz que ele parou tudo, e ele atou as feridas daquele homem, ele cuidou das feridas daquele homem, e ele, a Bíblia vai dizer ali que ele fez o quê? E aplicou-lhe azeite e vinho. E o azeite, por exemplo, para nós entendermos, o azeite ele vem da azeitona, certo? O azeite vem da azeitona. E o azeite ele passa por 3 processos no moinho. O primeiro processo é o azeite puro, que era levado ao templo, à casa de Deus, para oferecer ali ao Senhor. O melhor azeite era levado para Deus. O segundo azeite era levado para a comida, para o alimento, para ingerir um azeite bom. Era a segunda apreensão da oliveira. E o terceiro azeite era levado para as lamparinas, para as luzes. E ali ficava aquela borra, e ali servia para colocar luminosidade no templo, luminosidade no tabernáculo e também na casa das pessoas, o terceiro azeite. Aquele samaritano, ele tinha um azeite. O azeite na Bíblia representa o quê? Uma pessoa que era ungida, escolhida de Deus, ela tinha o azeite derramado sobre ela. Uma pessoa que tinha o azeite era uma pessoa que tinha a presença de Deus. E uma pessoa que tem a presença de Deus, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela tem graça, não é? Uma pessoa cheia do azeite, ela é uma pessoa diferenciada. Aquele samaritano, ele não era judeu, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele, ele tinha graça, ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, que faz toda a diferença, porque ele não só vivia na lei, na palavra, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus que movia dentro dele. E o que nós precisamos ter? O azeite. O homem tem que ter azeite, tem que ter a porção do Espírito Santo, tem que ter a presença de Deus na sua vida, porque um homem sem presença de Deus vai agir de uma forma passando de largo. Não vai dar valor naquilo que está acontecendo ao seu lado e vai dizer, sofre, quer sofrer que sofre, quer padecer que padeça, e não age com compaixão. Mas a pessoa que ela é
transformada por Deus, pelo teu Espírito, e ela tem o azeite do Senhor na sua vida. A Bíblia fala em Eclesiastes: seja alva as suas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Não tem como a gente fazer a obra de Deus se não tiver com as vestes brancas como a neve e o óleo sobre a nossa cabeça. É assim que nós temos que estar. Para nós examinarmos a nós. E ele tinha vinho. E o vinho, o que representava o vinho? O vinho representava, quando Jesus ele faz o primeiro milagre, ele coloca ali uma transformação da água por vinho. Acabou-se o vinho, veio a preocupação, porque era aquele casamento, era momento de alegria. E Jesus pega a água e transforma em vinho. E vinho representa alegria naquela circunstância. Noé, por exemplo, quando a arca foi formada, quando veio o dilúvio, quando tudo se abaixou, quando a arca já estava no lugar seguro, Noé, ele sai da arca e ele planta uma vinha para se alegrar porque ele estava liberto daquele dilúvio. Vinho representa então a alegria. Então aquele homem samaritano, ele tinha também alegria. Porque todo homem salvo é alegre. Todo homem convertido é alegre. Vem a adversidade, como disse aqui, das dores de parto, como falou o cooperador. Vem o momento da adversidade, o momento da dor, que parece que até não vamos suportar o nascimento, mas depois que nasceu, vem a alegria. Quando Jesus mudou a nossa situação, mudou o nosso cotidiano, mudou a nossa realidade, se transformou em alegria. Sim ou não? Se transformou em alegria. Porque Jesus, ele fez a boa obra. Então aquele samaritano, ele tinha vinho e ele tinha azeite. E o que não pode faltar na nossa vida, vinho e azeite. Olha lá, olha o que ele fez. E pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Analise também esse texto. Ele mudou a sua rota. Sim ou não? Agora, presta atenção, porque vai servir de bastante valor para a gente. Tem muitas das vezes as pessoas que estão longe do caminho de Deus, e as pessoas não conhecem, alguns não conhecem a Cristo, ainda não foi revelada a palavra a Ele, ainda não se deixou ser revelada a Ele, ainda não quis ainda conhecer a Deus, e tem outros que estão afastados do caminho do Senhor. Sim, estão no meio do caminho, saqueados pelos Satanás, e estão ali à beira da morte espiritual e à beira da morte e da vida eterna, estão sendo levados. Sim ou não? E muitas das vezes a gente se depara com nós mesmos e convidamos alguém para ir para a igreja, e a pessoa muitas vezes fala: não, muito obrigado, não quero ir. Sim ou não? Nós insistimos às vezes e falamos: vamos lá na igreja. Deus vai falar com você lá na igreja. Deus vai falar com você lá na igreja. Vamos louvar o Senhor lá na igreja. E o que esse samaritano ele fez? Antes dele levar para a estalagem, e o que ele fez? Ele cuidou. Sim ou não? Porque é mais fácil a gente falar: vamos lá para a igreja. Não é que é muito sacrifício para nós. Vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra. Deixa Deus te tocar, deixa Deus agir na sua vida. Não é? Mas aquele samaritano, ele parou. Viu as necessidades daquele homem. Viu que ele precisava de um cuidado rápido, porque senão ele morreria, ele não conseguiria chegar na igreja. Isso eu meditei para a minha própria vida, irmãos. E o que nós precisamos, às vezes, é ter tempo para a obra de Deus. O que nós precisamos é ter disponibilidade na obra de Deus. Porque a gente fala muitas das vezes: temos que ter disponibilidade na obra de Deus, temos que ter mais tempo para a obra de Deus. O que é a obra de Deus? É vir na igreja cultuar? O que nós estamos fazendo aqui? Prestando culto a Deus, agradecendo por que Ele fez na semana, o que Ele fez hoje, o que Ele tem feito na minha vida, na minha causa, na minha família. E o que Jesus fez comigo no madeiro. Por mim Ele morreu. E estou vivo aqui para glorificar o nome dEle. Eu estou na igreja para isso, para exaltar o Deus que eu sirvo. E quando nós pedimos a Deus: Deus, eu preciso de um tempo, eu quero um tempo, eu preciso de um tempo para fazer a Tua obra, é o que esse samaritano fez. Talvez no nosso tempo, eu tive que sair um pouco mais cedo do fábrica para poder cuidar de uma vida, ou precisei, às vezes, folgar, ou às vezes cheguei um pouco atrasado no culto, mas eu fui atrás daquela alma. Sim ou não? Esses são os ensinamentos.
Porque tem vida, irmão, que ela vai começar a ser tratada através de nós para ir para a igreja. Sim ou não? Cada um é cada um. Aquele homem no meio do caminho, ele precisava ser tratado naquela hora. E Deus falou comigo. Às vezes nós precisamos ir na casa de alguém. Às vezes nós precisamos fazer uma ligação para alguém. Porque não é só convidar para a igreja que vai fazer a diferença, não. É a minha vida transformada no Espírito. E a unção que Deus dá para cada um de nós é para ministrar uma palavra para aqueles que andam caídos. E ela vai encontrar o amor de Cristo na minha vida, na tua vida, nas tuas atitudes, e ela vai se fortalecendo porque ela sabe que existe alguém que me ama, existe alguém que me quer bem, porque eu estou no meio do caminho e tem muitas pessoas que só andam muitas das vezes com a gente quando as coisas vão bom, mas quando a pessoa está realmente na luta espiritual, muitas das vezes nós fazemos como sacerdotes e levitas e só falamos, vai para a igreja, lá você vai ser restaurada, mas Jesus ele nos chama e nos dá o exemplo do bom samaritano, ele diz, cuida no meio do caminho, depois leva para a igreja, depois leva para a estalagem, cuida no meio do caminho, investe naquela alma, joga vinho nela, joga azeite nela, para que ela possa ser tratada, possa ser restaurada, possa ser liberta, aí ela vai na igreja me adorar. Sim ou não? Porque é mais fácil a gente levar na igreja e falar, cuida aí, pastor. Mas Deus chamou a cada um para ser uma testemunha viva de Cristo. Aleluia. E através das nossas atitudes, Deus vai operar grandes obras, grandes milagres. Não dependa somente das pessoas vir até a igreja, mas nós temos que passar pelo caminho e ver se alguém precisa, para e opera naquela vida aquilo que Deus já tem feito na vida. Sim ou não? Esse homem samaritano, ele dá o exemplo, Jesus dá o exemplo. E ele leva na estalagem porque ele já cuidou daquele homem. Ele já fez a parte dele. Porque a recuperação agora nada mais é do que aquilo que iria acontecer naturalmente. Ele diz para aquele homem da estalagem, eu vou, deixo 2 moedas de prata, se eu não me engano aqui no texto, e depois eu volto. Se ele teve mais gasto, eu pago por ele, para que ele fique bom. Percebe? Existiu gasto também. Existiu uma necessidade para ajudar, porque havia uma necessidade de uma alma ser cuidada. E talvez qualquer necessidade, tinha que comprar mais remédio, tinha que comprar mais faixas para cuidar das feridas. Então houve até necessidade financeira naquele momento, naquela vida, numa vida só. Houve necessidade. E ele disse, então eu vou, mas eu vou voltar para ver como ele está. E se teve mais gasto na estalagem, eu vou pagar, eu vou ressarcir aquilo que foi pago. Sim ou não? Olha a diferença. O que Jesus está ensinando para aquele homem da lei, que a nossa vida não se baseia somente na palavra, ela baseia-se em viver a palavra, em ter uma vida transformada no Espírito, irmãos. Porque um homem que é transformado no Espírito, irmãos, ele exala o cheiro de Cristo, o agradável. Aleluia. Sim ou não? Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. A Bíblia fala que nós temos que estar enxertado na oliveira. Quem é a oliveira? É o Senhor. E aonde ela está? Na casa de Deus, que é o Cristo, o bendito Cristo. Nós temos que estar enxertado. Nós temos que ter o mesmo sangue de Cristo, o mesmo pensamento de Cristo, a mesma disponibilidade de Cristo. Não somente naquilo que nos favorece, mas naquilo que Deus nos chamou. Se Deus me chamou com saúde, foi para que eu pudesse ser um instrumento na mão dele. Não é? As fatalidades acontecem na vida e às vezes não dá tempo. Talvez alguma vez na sua vida você teve uma oportunidade de dar uma palavra e você demorou demais e aquela vida foi ceifada. Sim ou não? Vidas estão sendo ceifadas todos os dias pela morte natural e muitas pessoas estão se suicidando pela influência satânica e pessoas estão sendo mortas por aqueles bandidos, sim, pela influência de Satanás. E irmãos, o que nós estamos fazendo? Olha o que Jesus vai dizer, vamos lá. Versículo de número 35.
E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3, e Jesus perguntou àquele homem da lei: quanto, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus fez uma outra pergunta, sim ou não? O homem fez uma pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Jesus já respondeu um monte de coisa para ele. Eu acho que ele já estava até convencido já na mensagem de Cristo, já foi convertido ali. E Jesus disse: quem é o teu próximo? Quem agiu da melhor forma? O sacerdote que talvez estava indo para o templo? O levita que estava indo arrumar o templo, que precisava arrumar, tem que correr, vamos correr, porque a nossa vida é uma correria? Ou aquele samaritano que era de uma linhagem gentil, igual nós, que não tinha linhagem judaica, mas se compadeceu. As tuas feridas, que dá trabalho, cuidar de uma pessoa enferma, ainda mais à beira da morte. Nunca cuidei de uma pessoa à beira da morte. Talvez alguém no meio de nós já deve ter cuidado de uma pessoa que já estava quase para morrer. Dá muito trabalho. Ainda cheio de feridas, cheio de machucados. Talvez traumas emocionais pela agressão que o inimigo fez. Tem pessoas que têm muitos traumas, irmãos. Deus está falando aqui esta noite. Tem muitas vidas que têm muitos traumas. Traumas ao ponto de perder a motivação, de perder o ânimo, de que dinheiro, com tantos traumas, o dinheiro não faz nem diferença na vida. E aquele homem estava ali, irmão, talvez até mesmo com muitos traumas por causa da pancada que o inimigo fez ali com ele. O que ele precisava? De um cuidado especial. Não de alguém que apenas fizesse por favor, mas alguém que se compadecia. E sabia que aquela vida precisa de um cuidado. Não quer dizer que a minha fé é dessa, que aquela pessoa tem que ter aquela fé, mas olha o passado dela, o que ela tem passado, o que aconteceu na vida dela. Porque, irmão, nós temos muito mal de cuidar, muitas vezes somente de uma aparência, somente daquilo que é artificial. Até Samuel errou quando foi escolher Davi, falou: não, os irmãos deles que são o que tem chamado de Deus, não viu em Davi, porque olhamos para a aparência. E às vezes, irmãos, nós olhamos somente para a aparência e achamos que muitas das vezes um cuidadinho já é o suficiente, mas não. Aquele homem estava no meio do caminho, já totalmente já à beira da morte. Jesus, ele disse para aquele homem da lei: e quem agiu ali melhor? Da melhor forma, o que foi mais certo? E ele disse: o que usou de misericórdia, esse agiu melhor. Que agiu de misericórdia com ele. E disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Porque isso, irmãos, é consequência de um homem convertido, de uma mulher convertida, de um homem transformado, de uma mulher transformada. E ele disse: o samaritano, ele fez da forma certa, ele agiu de misericórdia. E Jesus disse: vai e faça da mesma maneira. E esse vai e faça da mesma maneira é que Jesus falou para ele a resposta e Jesus, ele falou tudo isso para dar a resposta da pergunta do versículo 25: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fez todo aquele processo e disse: faz o mesmo que aquele samaritano. Da mesma forma, haja com misericórdia. Vamos ficar de pé neste momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo está aqui neste lugar, irmãos. E aonde está a presença do Espírito Santo, há milagres, há restauração, há vidas restauradas, há vidas fortalecidas no Senhor. Aleluias. Que possamos ter o mesmo coração deste samaritano. Não, irmão, religiosidade não. É ter compaixão da vida alheia. É se compadecer daqueles que têm sofrido. Para no meio do caminho, ajuda ele, ajuda ela, e depois fala da igreja.
Porque nós somos o bem perfume de Cristo e as pessoas têm que sentir o cheiro agradável do Senhor. Sim ou não? Nós somos o cheiro de Cristo. Joga azeite na ferida dele e dela. Joga o vinho, mostra que você é salvo, que você tem a alegria da salvação. Porque, irmãos, tem muitos crentes que são salvos, conhece a lei, conhece a palavra, sabe da necessidade, sabe que Jesus pagou o preço, mas anda angustiado, triste. E uma pessoa dessa vai ter azeite? Uma pessoa dessa vai ter vinho? Não vai. Aleluias. Mas aqueles que têm convicção da salvação e sabem do poder da palavra de Deus e sabem o que Jesus já fez e tem a necessidade de almas, de vidas, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. Irmão, a igreja, ela não é esse prédio. A igreja é o ajuntamento de pessoas que exercem a mesma fé, a fé em Cristo Jesus. Se nós sairmos daqui e formos cultuar lá na praça, ali se transforma uma igreja, porque existem irmãos que são tirados de dentro para fora do mundo pecaminoso e são levados para o reino de Cristo, e ali eles exercem uma fé em Cristo Jesus. Aleluia. Esse dia eu estava perguntando ao Senhor, nós queremos cultuar o Senhor, mas num salão, em algo maior, em coisas grandes, Senhor. Não é que nós possamos oferecer ao Senhor o melhor. Aí minha esposa, comentei com a minha esposa isso. A minha esposa me trouxe uma palavra de algo que Deus já tinha mostrado lá atrás. E eu fiquei refletindo. E eu falei para o Senhor, que o Senhor sabe de tudo. E o Senhor me deu uma visão. Ele me mostrou uns troncos de árvore caídos no meio do mato. Os troncos. Ele mostrou pessoas sentadas no tronco, cultuando a Ele. E Ele me disse, não é o lugar que te faz o adorador, é o adorador que faz o lugar. O melhor culto que aquele homem poderia receber é os cuidados no meio do caminho. Deus foi glorificado pela atitude do samaritano. Sim ou não, irmãos? Deus foi exaltado na atitude do samaritano a cuidando daquela alma. O melhor culto não foi lá depois. O melhor culto foi no meio do caminho. Aleluia. Foi quando você parou e ajudou aquela vida e depois você foi agradecer ao Senhor pelo que o Senhor te deu ali, aquela incumbência. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus com o hino. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Graças a Deus, aleluias. Da medida que nós adoramos ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor possa nos tocar, possa nos encher com a Tua presença, possa nos ajudar nas nossas imperfeições muitas das vezes. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus que nós servimos. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Se você quiser vir aqui na frente, eu gostaria de fazer uma oração. Se tiver alguém que sente a necessidade de receber uma oração, nós não somos, talvez, eu creio que não, aquele que está no meio do caminho, mas nós somos aquele bom samaritano que era cheio da presença de Deus. E talvez você precisa, aleluias, da palavra do Senhor, da presença de Deus no dia de hoje. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar a Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o No Senhor. início era a palavra. Aleluia. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente, vamos orar ao Senhor. Fala, Senhor, me encha com Teu Espírito Santo. Me encha com a Tua presença para que eu possa estar fortalecido, renovado, avivado na Tua presença para que possa resgatar essas vidas que têm se perdido. Aleluia. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de
quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Louvado é teu nome, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Louvado é teu nome, Senhor. Amor maravilhoso é, amor maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Amor maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Amor maravilhoso é Você é o o escolhido de nome Deus. de Aleluia. Jesus. Adore Ele. Adore Ele. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu aleluia. Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Senhor, nós oramos, ó Pai. Estamos na Tua presença, Senhor, renovados no Teu Espírito, na Tua palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo que nos encoraja a nos dar procedimento na boa obra de Cristo. Onde existem muitas vidas, Senhor meu Deus, que foram saqueadas. Muitas vidas, Senhor, que estão à beira do caminho à morte, Senhor. Mas que nós possamos no meio do caminho, Senhor, operar a Tua obra. Fazer, Senhor meu Deus, uma grande obra, Senhor. Pararmos, Senhor, que muitas das vezes os nossos caminhos, as nossas atividades, e olharmos, Senhor meu Deus, para aquelas vidas que têm perecido. Vamos sarar as feridas, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser saradores de feridas, curadores, Senhor meu Deus, de almas sofridas. Ó Deus, ajuda cada um dos Teus filhos aqui esta noite. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a sermos a cada dia mais um bom samaritano. Aleluia, aquele que tem azeite, aquele que tem vinho, aquele que tem alegria, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, ó Pai. E desde já nós Te exaltamos, porque não há um amor maior do que o Teu. Aleluia. Louvado, Senhor, seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Jesus. Amém, meus amados. Vamos orar e vamos encerrar.